com uma imensa vontade de largar tudo e partir para uma aventura na natureza, ao som de Eddie Vedder, enquanto a música Society ecoa nos headphones, ou seria melhor a Hard Sun? Quem é que te lembra? Quem é que fez isto? Não te lembras assim de nenhum filme, nenhuma leitura? Bom, caso estejas a par de todas as referências que eu te estou a dar, então tu já deves estar muito atento e atenta à história de Christopher McCandless. Então eu acredito também que captaste todas estas referências, porque é exatamente sobre este livro, acerca desta aventura e morte trágica deste jovem, que nós vamos falar. Contudo, eu conto com a participação de Erlan Tostes, que é teólogo, professor e host do podcast Ovelhas Elétricas. Fora que ele lê e lê muito. O Erlan será uma peça fundamental para discutir mais acerca deste livro, que decifrou todas as motivações que levaram este jovem de 22 anos a sair em direção ao Alasca. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Erlan, eu, se não estou em erro, penso que li este livro em 2017, então já faz assim uns aninhos. Por acaso até li em inglês, porque assim como os nossos ouvintes portugueses sabem, os livros em inglês aqui são muito mais baratos do que em português. Olha só. Ah, mas assim até é bom que uma pessoa desenrola o idioma. Só que eu lembro-me que fiquei muito fascinada no início, né, com essa coragem do Christopher em largar Uhum. tudo e partir para a aventura em direção ao Alasca. Lembro-me até inclusive do filme, em que ele ambicionava mesmo largar essa vida muito controlada pelo capitalismo e Sim, sim. em busca do seu eu, vamos dizer assim. Só que agora, passados estes anos todos, a minha opinião ela mudou muito. E eu creio que, hoje em dia, eu creio que ele saiu pelas motivações erradas, ou pelo menos motivações mascaradas, Hum. e que ele foi muito irresponsável. Agora, quando é que tu tiveste o teu primeiro contacto com esta história e caso a tua opinião tenha mudado ou não ao longo do tempo? Perfeito. Eu conheci o livro e o filme ao mesmo tempo. Quando acho que saiu o trailer do filme em 2007, eu procurei, eu fiquei interessado, procurei e li o livro. Então, como a minha memória é de 2007 e a sua é de 2017, então você vai me ajudar, tá, Ana? Porque eu assisti na época o filme, li o livro e achei assim também como falaste, achei muito interessante a história, realmente uma coragem, uma iniciativa de um novo padrão de vida fora da sociedade organizada, uma vida mais na natureza mesmo, explorando, tentando atravessar correntezas, atravessar a neve implacável do Alasca. Infelizmente, não durando muito, né? Foi pouquíssimo tempo assim, em comparação as pessoas que realmente nasceram nesses ambientes. O Christopher passou pouquíssimo tempo, né? Até o seu falecimento. Mas é um relato cru, né? Um relato muito. O livro ele não esconde, não tenta romantizar tal como o filme faz, mas é um relato mesmo de extremos de resistência humana, né? E como que o ser humano consegue, ou não, muitas vezes, se adaptar às intempéries, né? Os problemas naturais. Existem várias discussões que podem ser levantadas sobre isso, acho que a gente vai conversar sobre elas. Vamos sim, porque eu ainda deixei aqui algumas bem apontadas, porque eu gostaria de deixar claro que o facto da minha opinião ela ter mudado, e de eu achar que ele partiu à aventura com motivações mascaradas, deve-se, já nesta última análise que fiz, ao ter reparado mais no fator família. Ou seja, não Uhum, tanto na ideia dele de querer se desfazer daquilo que é material, que eu acho que isso é um ponto favorável. Traz-nos muito essa ideia de que nós não podemos viver tanto a olhar para as coisas materiais, só que no fundo ele acaba por descobrir que ele é fruto de um adultério, então uhum, ele já podia ter estas ideias e este contacto com a natureza e tudo mais, só que eu acho que ele juntou isso com a necessidade de que eu não tenho capacidade para lidar agora com esta bomba que me foi largada nas uhum. mãos,
não tem Sim. capacidade para lidar com estes problemas familiares, então deu-me essa sensação. Ah, por mais que ele até amasse estar sozinho, eu vi nitidamente aqui sempre uma necessidade de fuga. Parece que para ele nunca houve já um senso de pertença naquela Uhum. família, ao mesmo tempo que me dá aqui uma sensação de fuga. Agora, a pergunta que eu te faço é: tu também notaste isso? Ou tu podes até mesmo afirmar que sim, essa necessidade de nós estarmos sozinhos tem um prazo de validade? Porque no caso dele Olha, teve. Ana. Ah, é verdade. Eu sou muito receoso em fazer análise sem muitas informações. O que a gente tem é esse relato biográfico, né, que eu acho que John Krakauer que escreve, entrevista muitas pessoas, faz toda uma análise biográfica da vida do Christopher, ou como ele preferia ser chamado, Alexander, né, o Supertramp. E aí a gente fica na base da conjectura, sabe? Quando a gente não consegue ter tanta evidência das reais motivações do que poderia ter acontecido, a gente fica na conjectura. Será que foi uma tentativa de fuga? Será que ele não conseguiu administrar essa bomba que cai na mente dele? Ou será que existe algo mais profundo ainda em relação ao pai que tinha aspirações para ele? Essa família que valorizava muito mais o material, alguma vivência que ele teve durante o período de faculdade, sabe? O que não dá para fazer afirmação, eu fico meio com o pé atrás, realmente, para poder falar sobre o que levou ele a fazer isso. É plausível essa teoria que você levanta, de realmente não conseguir lidar com essa identidade dele sendo quebrada, né? Ele não sendo o filho legítimo, mas também o ser humano é multifatorial. E o Chris, o que a gente sabe é o que é relatado no seu diário e nos relatos também das pessoas que conviveram com ele, da sua família. Então é o seguinte, o que aconteceu? O que levou ele a fazer isso? Honestamente, não sei. Obviamente, houve a fuga, né? O que levou até essa fuga, eu acho que é plausível, mas eu não tenho tanta segurança em fazer essa afirmação. O que eu posso dizer é que é, ele é um exemplo no sentido de que é possível mudar de vida e ir para outros ares e tomar novos começos na nossa própria vida, e ao mesmo tempo é longe de ser um exemplo porque ele fez isso sem preparo algum e com total irresponsabilidade, e inclusive outras pessoas posteriores, né, à história dele tentaram replicar e também houve óbito, né, houve acidentes, enfim. O Chris realmente foi alguém bem marcante para nossa para nossa história. Sem dúvida alguma, eu lembro-me na altura, 2014, 15, eu espero não estar a dizer nenhuma asneira, qualquer coisa os nossos ouvintes podem ajudar-me e corrigir-me, mas lembro-me que quando finalmente tiraram o autocarro, aquilo foi assim, uma coisa que parou a internet, montes de emojis de choro. Sim. Então assim, ele marcou bem, bem, bem as gerações. Mas falemos então da literatura que o acompanhava. Ele levava livros desde o Harry David, eu nunca consigo dizer o último nome dele, mas vamos lá ver se eu consigo agora. Thoreau, nunca consigo dizer É, o eu, nome dele. eu sempre Nunca. falei Thoreau, algo assim, Thoreau. Eu vou Eu na não tua sei. onda. Se eu vou na tua onda. Ora, ele tinha desde esse filósofo até Tolstói. Então, ele era um rapaz que, pelo menos em literatura, ele já era muito virado, sim, para Uhum. esse lado mais filosófico, esse desejo selvagem, de se encontrar sozinho, de ir à procura de si, por aí vai. Só que dá a sensação, à medida que a gente vai vendo também essa literatura, o que ele sublinhava, o que ele também transcrevia nos seus cadernos, que ele almejava muito essa solidão mais do que tudo. Ele já estava mesmo decidido que queria estar sozinho, queria ir à procura daquilo que era impossível. Só que ele escreveu uma frase de Thoreau, pronto, fica assim, Uhum. fiz as pazes com isso já. E em que ele diz, que é uma frase que ficou muito celebrada,
A felicidade só é real quando partilhada. E a pergunta Isso. que eu te faço é: será que era preciso tanto colocar a sua vida em risco, desta forma, para que ele chegasse à conclusão, já num estado de passar fome, totalmente débil, perceber que não dá para fugir da realidade, que existe sim uma diferença entre solitude e solidão. É possível estar Uhum. sozinho sem querer fugir. Nossa, essa eu acho que é a pergunta de 1 milhão de euros, né, para Obrigada. localizar aí em Portugal. Porque, bom, acho que a primeira resposta é não, né, não precisava disso tudo. Mas é muito fácil também, eu tô aqui, hoje tá bem quente aqui, deve estar aqui uns 30 graus, eu tô, no conforto da minha casa, com minha família, minha esposa aqui à frente, minha filha ali no quarto, ah, tô tranquilo, vou pro trabalho daqui a pouco, sabe? É muito confortável para eu chegar agora e falar: não, não precisa, não há necessidade de extremos. Mas quem vive nos extremos só encontra em outro extremo uma solução para o seu problema, entende? Então, Uhum. eu não sei como eram as condições psicológicas do Christopher, mas pessoas precisam de ajuda, entendeu? Pessoas que se sentem carentes precisam de ajuda. Então, talvez ele não tenha visto outra possibilidade senão sair da sociedade e ir para o mais longínquo possível ali na região do Alasca e viver lá sozinho. Talvez na cabeça dele ele só poderia encontrar a felicidade dessa maneira, vivendo consigo e conhecendo a si mesmo, né? Esse processo de autoconhecimento a gente vê que é muito importante. Mas e para nós? Porque isso foi para ele, né? Talvez num desespero, essa foi a única alternativa. Mas e para nós? E para você, Ana? Para mim? Para o ouvinte que está agora no Spotify, que está ouvindo em algum player aí de podcast? Uh, Realmente, talvez fugir da sociedade não seja opção, mas talvez existem fugas que são viáveis. Às vezes a fuga de um vício, às vezes a fuga de uma relação tóxica, às vezes a quebra de uma situação, de uma circunstância na sua vida que esteja te machucando, entendeu? Eu costumo dizer que as rosas são bonitas, não é porque a gente admite que rosas são bonitas que a gente vai negar que elas têm espinhos. Algumas situações são confortáveis até que os espinhos toquem nossa pele. Então, Uhum. opa, perdão. Então, quando a gente se depara com algumas situações, realmente a fuga é uma opção. Mas para nós cristãos, e aí a gente entra nesse viés, uh, às vezes falta a consciência de que é impossível a gente estar sozinho, porque estamos acompanhados sempre do nosso Pai, sabe? Uhum. O conceito de onipresença não é só um conceito filosófico, Uhum. é uma realidade, no sentido de que eu nunca estou desamparado. Por mais que a gente vive hoje numa sociedade em que até encontra nas inteligências artificiais meios de se relacionar, e você começa a conversar com, sei lá, com o chat GPT, com o Bing, com o Bard, com as inteligências que existem, bate papo com ela, às vezes falta a consciência de que o nosso pai está do nosso lado e que a gente, Uhum. por mais que a gente tente fugir, né, como o salmista fala, eu vou para o alto do monte, lá tu estás, eu vou para o profundo abismo, lá tu estás. Eu posso ir para o Alasca, para o mesmo ônibus, né, o mesmo autocarro que o Christopher estava, lá Deus está também. Se o Christopher de alguma forma encontrou um tipo de problema existencial no seu relacionamento com o seu pai, nós encontramos a razão da nossa existência com o relacionamento com o nosso pai, com o pai que está nos céus. Então, quando nós fugimos de nós mesmos, nós nos deparamos com Deus e ele está de braços abertos. Às vezes, o desespero, né? Por exemplo, na filosofia kierkegaardiana, quando nos deparamos com Deus ou tentamos fugir de Deus, encontramos o desespero. E cabe a nós nos prostrarmos e adorarmos nesse desespero ou continuarmos uma fuga infinita
né, o que gerará mais angústia e desespero, né? É o livro Desespero Humano do Kierkegaard fala sobre isso. Então, Ana, acho que não era necessário, mas acho que faltava alguém para para ser um ombro amigo na história do Christopher e dizer que não era necessário. E às vezes, trazendo para nossa realidade, nós possamos ser essas pessoas que, mediante o encontro com outros desesperados, possamos falar: ei, não é necessário fazer isso. Eu posso te ajudar? Quer um abraço? Quer um ombro? Uhum. A gente pode tomar um café? Eu nem gosto de café, Ana, mas eu convido pessoas para tomar café. Posso conversar com você? Eu acho que é mais ou menos por aí. E olha, mesmo não sendo combinado, tu já apanhaste a última pergunta Olha, que te vou fazer, sem dúvida alguma, isto está bem direcionado. Ahm, Porque ainda que eu ache agora que algumas atitudes dele foram bastante irresponsáveis, a verdade é que eu não deixo de tirar partido daquilo que ele ensinou. A começar, lá está, por esse desapego às coisas materiais. Ou seja, elas são necessárias na sua boa dose e utilização, mas elas não nos podem ter, essa é a diferença. E para além de tudo aquilo que ele lia e almejava, há também outra célebre frase que ele deixou escrita no seu livro, da leitura que ele fez também do mesmo autor, que é mais do que amor, do que dinheiro, do que fama, deem-me a verdade. E eu acredito que é o que falta muito hoje em dia, é nós sermos essas pessoas que, mais do que tudo aquilo que há aqui no mundo, aquilo que é mais gritante em nós e que nós sabemos que realmente nos conduz a bom porto é a verdade em Cristo Jesus, porque ela é só uma. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu não consigo deixar fazer aqui um paralelo com o The Truman Show, quando uhum, fazem aquela entrevista ao realizador do reality show, em que perguntam, pelas minhas próprias palavras, como é que ele conseguiu manter uma pessoa durante 30 anos naquela ilusão de que aquela era a vida dele. uhum, E também pelas minhas palavras, vou encurtar muito aquilo que o realizador respondeu. Ele respondeu que cada um aceita a realidade que lhe é apresentada. Então, o Cristo, ele cresceu numa realidade que lhe foi apresentada. Entretanto, deram-lhe outra, porque quando ele começou a descobrir o seu contexto, de onde é que ele tinha vindo e como é que ele surgiu. Contudo, uhum. a nossa vida ela não depende apenas disso. Ela não depende apenas do amor dos nossos pais, ou do nosso cônjuge, ou de amigos, ou de dinheiro, ou de fama. Mas ela depende da verdade de Deus, porque ela é imutável. Portanto, a pergunta que eu te faço é: será que não há mais Christophers aí pelo mundo e a gente tá calado? Sim, olha só, realmente a gente não combinou, hein, Ana? E encaixou. Eu acho que existem muitos pais do Christopher criando novos Christophers. Uhum. Existe um sistema que molda e sai assim em série a família do Christopher, né? Que é orientada ao capital, orientada ao acúmulo, à manutenção do poder, à riqueza e criando crianças. Porque para pensar, um bebê ele não tem um mínimo conceito do que é a sociedade organizada, do que é a necessidade do dinheiro para trocas e para consumos de serviços e bens. O bebê ele chora e ele se acalma no seio da mãe. E é a única necessidade que ele tem. E a criança vai crescendo e aí ela vai se divertindo, vai brincando, vai descobrindo as relações, a relação familiar, a relação na creche, na escola. Ela vai descobrindo o próprio corpo, vai descobrindo as coisas, ela se torna um ser humano e os valores dependem totalmente da família onde ela está inserida. Né? É claro, existem os núcleos de trabalho, escolar, na igreja, mas o que determina mesmo os valores de um ser humano é a família de onde ele foi criado, entendeu? Seu pai, sua mãe, seus responsáveis, pode ter Uhum. sido criado por uma avó, por um tio, não tem problema algum, mas uma sociedade que
molda famílias orientadas a... Aqui no Brasil tem uma música da banda Legião Urbana que fala, o nome dela é Química, que ele fala o seguinte: ter carro do ano, TV a cores, pagar imposto, ter pistolão, filhos na escola, férias na Europa, conta bancária, comprar feijão, ser responsável, cristão convicto, cidadão modelo, burguês padrão. Essa é a caixinha onde a sociedade quer colocar. Você tem que conseguir isso, né? Ou então um lema aqui de Brasília também, que é nascer, crescer, trabalhar, financiar um apartamento e morrer. É isso. Então, onde está o sentimento de propósito, de realização? Onde está a busca pela felicidade? O Christopher, ele antes de morrer, ele escreve lá no carro, né, que a felicidade verdadeira ela é compartilhada. Talvez ele tenha encontrado essa verdade quando realmente passou ali pelas pessoas no caminho, né? Foram 2 anos e meio desde que ele saiu até o seu falecimento, onde ele se relacionou com pessoas de verdade e não pessoas artificiais ou que buscavam apenas um senso de pertencimento a um grupo ou a um conglomerado mercantil, sabe? Não, eram pessoas de verdade, sejam os hippies, sejam o cara que emprestou uma bota para ele, os amores que ele teve ao longo do caminho, sabe? Esse tipo de vida é real. E é o que faltava para ele, é o que falta muitas vezes para famílias que estão inseridas nesse modelo padronizado. Então, o que nós devemos fazer com os Christophers? Oferecer de novo esse ombro amigo, oferecer apenas um ouvido, Ana. Às vezes só ficar em silêncio e ouvir o que essas pessoas têm para dizer, porque elas têm muito a colocar para fora. E o modelo familiar e o modelo de trabalho não permite que elas possam apenas colocar para fora, sabe? Falar dos problemas. A cura pela fala, tal como o Freud estabelecia, às vezes a gente só precisa ouvir. É claro, nós cristãos também temos um pouco a falar sobre quem é o caminho, a verdade, a vida, quem é aquele que é a fonte na qual as pessoas bebem água e não voltam a ter sede, aquele que é a fonte de alívio, que alivia o jugo, né, alivia a carga, que vem de amigos que estão cansados, sobrecarregados e serão aliviados. Ok, a gente tem a falar sobre isso, sobre uma habitação eterna, sobre o plano de salvação, mas nós também temos braços, Ana. Temos braços para abraçar quem é carente, sabe? Jesus fala o seguinte, que quando vocês me alimentaram, ou me cuidaram de mim, quando deram pão a quem tem fome, deram água a quem tem sede, foram visitar os presos, sabe? Quem é carente e é cuidado, faz isso para Deus também. Então, eu acho que é a nossa, eu não diria nem obrigação, é a nossa missão, cuidar de quem tem carências, dos Christophers desse mundo. E ter famílias propositivas também, para que os nossos filhos não se tornem pessoas que queiram fugir de nós, mas pessoas que possam correr para os braços do Pai. O Entre Linhas contou com a participação especial de Erlan Tostes e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.